Graça e paz, povo de Deus, esse é o programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, você que sempre nos acompanha aí, querido, na sua casa, no carro, no trabalho, Deus abençoe. Povo de Araruama, beijo no coração, Igreja Jardim Esperança, vamos fazer aí, mais um ano de vida, que Deus abençoe a vida da igreja, os pastores. Pastor Márcio, o apóstolo Paulo ele traz algumas palavras interessantes, voltadas para a igreja. Algumas cartas são profundamente pastorais. Essa carta aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Esse contexto, onde a gente vê Deus escrevendo um livro exatamente porque o povo dele estava andando no meio de outros povos que cultuavam outros deuses. Deus vem para trazer essa referência de um só Deus, de um só Espírito, de um só Cristo. Ele escreve um livro para trazer uma direção para o povo. A gente vê o que aconteceu em Babel, aquela torre que é construída com uma intenção, e Deus precisa vir para trazer ali um momento de mudança da maneira do povo pensar se não ia dar ruim. Pastor, quando Paulo escreve, amados, fugir da idolatria, a gente tem por tendência, a grande maioria do ser humano, colocar todas as coisas no lugar de Deus. Tem pessoas que vão colocar aquilo que é a bênção, e a bênção entra no lugar de Deus, cara, porque ele vai pensar assim: não, agora eu vou buscar a bênção. Em vez de buscar a Deus, busca a bênção. Então a bênção entra no lugar de Deus. Tem pessoas que pegam a ofensa, colocam no lugar de Deus, está tão ofendido, tão machucado, tão magoado na igreja, tá? E a ofensa está no lugar de Deus, porque não consegue dar lugar ao perdão, não consegue trazer unidade de novo àquela situação, não consegue trazer luz às trevas, não consegue orar. Aí o lugar de Deus é preenchido pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento. Isso é idolatria. Idolatria não é quando você idolatra apenas um ídolo, seja ele de barro, de pedra, não importa. Quando você adora uma pessoa, a idolatria é quando você tira Deus do lugar dele, porque você tira e coloca alguma outra coisa lá. Quantos pastores eu tenho visto, pastor Márcio, na internet, nas igrejas, colocando a si mesmo no lugar de idolatria e tirando Deus. Aí a gente vê agora algumas construções, 14 em 7, 15 em 7, a gente vê o Masterchef aí, a gente vai vendo os negócios, onde, na verdade, acaba tirando Deus do lugar dele, e ao invés de estar sendo usado por Deus, usa Deus para aquilo que é a idolatria dele. Pastor, infelizmente algumas pessoas estão pegando o ser humano e colocando o ser humano no lugar de Deus, e cada vez mais estamos longe de uma verdade. Cada vez mais as pessoas estão indo por um caminho. A Bíblia diz que como pode um cego guiar outro cego? A idolatria, quando a gente está idolatrando aí uma entidade, não. A idolatria é tirar Deus do lugar dele. E tem muito pastor, muita liderança, fazendo com que as pessoas fiquem no lugar de Deus. E isso assim acaba se tornando idolatria. Isso é sério, pastor Márcio. É sério. E o que acontece? O sentimento, a intenção, no caso dessa turma lá da Torre de Babel, foi legal. Eles queriam chegar até o céu. Vamos chegar até o céu. Mas o sentimento que era ruim, cara. Mas o sentimento de quê? A intenção de chegar no céu, mas fazer qualquer coisa, aquilo que for preciso para poder chegar lá. E são essas lideranças aí, entre aspas, que estão fazendo qualquer coisa, pastor, para poder alcançar um nível que talvez, se Jesus tivesse como um homem aqui na terra, não faria. Porque, e às vezes eu fico até meio constrangido de ver umas pessoas, os caras assim que parecem, porque eles querem ser mais intelectual, mais sábio, melhores, mais santo, mais espiritual do que foi Jesus, pô. Entende? Então eles levam para uma situação, infelizmente, que tudo acaba naquilo que é o dinheiro, que é a fama, sabe? Que é o... infelizmente, cara. Aí, a questão é que o povo está como o povo de Israel. Os sacerdotes ensinavam tudo errado e o povo estava aí, pô. Por quê? Porque com essa de ensinar aquilo que não era o certo, se abria brecha para fazer um monte de outras coisas, né? Foi como o povo disse para Arão: Arão, vamos fazer um Deus para a gente aí, para conduzir a gente até lá. Então, tem um Deus aqui, beleza. Então, a gente, tá bom.
E isso trouxe uma brecha para que eles fizessem o que já estava no coração deles. Tem um povo, eu sou da igreja A, sou da igreja B, eu acompanho o pastor fulano, conversa, não acompanha ninguém. É que na realidade essa caminhada dele permite com que ele faça algumas coisas que já estão no coração dele, entendeu? Porque esses líderes, esses pastores, eles não confrontam ninguém, pastor. Eles só falam que você vai triunfar, que você vai vencer, que você vai viver o extraordinário, que o céu na terra, e um monte de coisa. Mas não fala de pecado, não fala de arrependimento, não fala de humilhação, não fala de perdão, não fala de perdoar, não fala de nada disso. Então é um tratamento para massagear o ego, não é um tratamento para trazer transformação, entende? Então muita gente vai por esse caminho. E quanto mais gente estiver nesse caminho para esses caras, melhor. A gente tem conversado, né, nas nossas escolas aqui, que a ideia que a pessoa tem de Deus é uma ideia que ela tem de Deus. Mas não quer dizer que essa ideia que ela tem de Deus seja Deus. Então tem muitas pessoas por aí tendo ideia, pastor, né? A gente vê um bocado de gente interessante, inteligente, né? Satanás, ele não era burro. Satanás, ele era aferidor de medidas, classe única só tinha ele, e ISO 9000 era dele ali, né? E quando a gente para pensar, tem muito ser humano aí que é inteligente, né? Que consegue pensar de maneira eloquente, que constrói algo interessante. Constantino fez a mesma coisa, ele percebeu, já que não pode vencê-los porque estava perseguindo os cristãos, matava todo mundo, sangue derramado, e quanto mais batia, mais os crentes cresciam. Aí ele pensou, cara, vou fazer o seguinte, já que eu não posso vencer, vou me unir a eles. Agora a gente vai trazer, então, a igreja apostólica romana, vamos todo mundo ser crente aqui. E a gente viu no que deu, qual era a intenção. Mesma coisa a gente está vendo aí, pastor, um monte de cantor que não deu certo naquilo que seria o secular, aí no meio gospel foi interessante, um monte de gente aí que se formou em história, teologia, né? E porque não tinha outra coisa para fazer, e não é uma vocação, não tem um propósito, seria um trabalho, e nós vamos vendo um monte de coisas acontecendo, onde um ex alguma coisa hoje se torna algo até interessante, mas Satanás, ele é sagaz, ele sabe que de repente aquela pessoa na droga, na bebida, na prostituição, seria até legal para aquilo que seria o inferno, mas ele agora, pseudo transformado, né? Pode trazer aí muito mais pensadores para aquilo que é o reino das trevas. Então tem muitas pessoas, pastor, que nos últimos dias, o Senhor vai perguntar assim, mas vem cá, eu não conheço vocês, mas a gente fez isso, a gente pregou, a gente expulsou, mas eu não conheço, se afasta de mim que eu não conheço vocês. Isso é muito sério, pastor. Sabe algo assim que a gente precisa entender, cara? Porque os falsos profetas, falsos mestres, os falsos crentes, isso aí vai aumentar cada vez mais. O que você precisa saber de ter a convicção de quem você é em Deus, cara. É essa convicção que você precisa ter. O problema é que essas pessoas, pastor, não têm essa convicção. Por isso que são levadas por enganos, por outros caminhos, porque ela não sabe ainda quem ela é em Deus. Se realmente ela abandonou mesmo o pecado, se ela quer viver para Deus, sabe? Se a palavra é algo que verdadeiramente é uma direção para a sua vida, sabe? Se verdadeiramente o mundo já não existe mais para ela, mas sim as coisas de Deus. Então, por isso, quando a pessoa sabe quem ela é, cara, não tem problema se o outro lá feriu, se o outro lá traiu, enganou. Você não vai ser levado pela atitude do outro, seja boa ou ruim. Boa, entre aspas, né? Te levando para um lugar ruim. Você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Cara, a melhor coisa que precisa ter é isso, pastor. É lógico que você vai se relacionar, você precisa estar caminhando, você precisa estar envolvido. É lógico, você não pode deixar se envolver pelo engano do outro, né? Que muitas vezes vem como se fosse algo muito bom. Se eu não tenho Deus na minha vida, eu não tenho discernimento. Se eu não tenho discernimento, eu vou ser enganado. Então, a tua vida, por isso que a gente fala muito sobre relacionamento, intimidade e busca. Se não houver isso na tua vida, querido, você vai ser levado por vento de doutrina, por enganos, e aí vem as suas consequências. Que nesse tempo, né, essa palavra seja de despertamento para o teu coração e que você possa, como o pastor Márcio colocou aqui, estar cheio, pleno, se envolvendo com as coisas de Deus, conhecendo a Deus, tendo intimidade com Ele. Esse é o propósito da missão. Deus abençoe. Fique na paz.